Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, para quem vai ouvir aí tarde. Enfim, vamos iniciar nossa revisão aqui de processo penal. Bem rapidinho, vai ser rápido aí, coisa de talvez uns 25, 30 minutos, para a gente ver um apanhado do que nós estudamos nos assuntos mais importantes. Para começar por essa parte sobre provas no CPP, tá? Terminologia da prova, que vem a ser prova, né, a intenção da prova, enfim, a gente vai passar aqui por alguns pontos bem mais rápido, que se trata de uma rápida revisão, né, vamos revisitar o tema aqui de forma bem breve para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, prova é a ideia de verificar, né, de trazer uma confirmação sobre algo que a gente precisa. Vou avançar aqui algumas coisas, tá? A prova, ah, algumas coisas mais interessantes, tá? Nós temos no o CPP, ele vai nos trazer a ideia das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Conforme você vê aí na tela, as cautelares, elas são provas que visam evitar que aquele objeto da prova desapareça, em razão com o passar do tempo, do curso do tempo, para que ela não desapareça. Então, ela recebe o nome de prova cautelar. Essas provas, elas estão cobertas pela reserva de jurisdição, ou seja, o juiz é quem deve decretar, ainda não temos a figura do juiz de garantias porque está suspenso, a eficácia dessa parte modificada pela Lei 13.964 de 2019, para a conta de crime, mas nós temos aí valendo para hoje, né, o juiz ele vai deferir, né, os pedidos ou não de provas cautelares. E esse contraditório chama-se contraditório diferido quando o processo. Primeiro, vamos falar sobre o deferimento que o juiz defere essa prova cautelar. Por exemplo, nós temos um exemplo de uma interceptação telefônica, que o juiz pode deferir, é uma prova chamada de cautelar, porque ela pode ser também dentro do processo, mas no exemplo aqui que eu estou dando, ela é cautelar antes do processo. Então, quando o juiz defere, vai lá, defere essa prova, autoriza que essa prova seja produzida, logicamente essa prova vai estar cobertada pelo efeito surpresa, né, que tem sentido a outra parte, tem seu advogado ficar sabendo. E aí, essa prova ela vai ingressar no processo depois, porque prova, na sua origem da palavra, ela é produzida sob o crime do contraditório, então, portanto, somente em juízo, como nós já vimos, inquérito policial, não há contraditório no inquérito policial. Então, a prova em si, na sua essência, ela deve ser produzida em juízo, sob o crime do contraditório, com presença do juiz e das partes. Nesse caso aqui, são essas três exceções. Então, a cautelar é aquela prova que é produzida por autorização do juiz, mas quando ela ingressa no processo, na fase processual, na instituição processual, ela ingressa através do chamado contraditório diferido ou postergado. E o que é o contraditório diferido ou postergado? É aquele contraditório justamente que a prova foi produzida em momento anterior e agora as partes, quando ela chega no processo, as partes vão ter ali a possibilidade de contestar algo dentro daquela prova, contestar a validade, a licitude daquela prova, quando ele ingressa. Diferentemente, por exemplo, de uma oitiva de uma testemunha em juízo no processo. Ali o contraditório é real, quando o juiz, o Ministério Público e as partes estão presentes ali na audiência. Então, essa prova cautelar, o exemplo que eu dei de uma interceptação telefônica, aquela prova produzida antes, mas ingressa no processo, na ação penal, ela ingressa sob o crivo do contraditório, chamado contraditório diferido ou postergado. E o que são as provas não repetíveis? São aquelas provas que elas não conseguem ser repetidas posteriormente. Por exemplo, um exame de lesão corporal na vítima. Não há como procedimento iniciando daqui a 3, 4, 5 meses, 6 meses, conseguir fazer um exame, por exemplo, de lesão corporal na vítima. Essa prova é não repetível. Normalmente ela não precisa da autorização judicial, portanto ela não vai estar amparada aí pela reserva de jurisdição, né, porque não precisa que o juiz autorize que se faça um exame de corpo de delito, um exame de lesão corporal. Então, é por isso que ela recebe esse nome de não repetível, não consegue repetir, mas também não precisa da autorização do juiz para fazer, tá? E quais são as provas antecipadas? Aquela prova que a semelhança da cautelar, ela vai ser produzida também
Tá, e só repetindo, trazendo aqui de volta, a prova não repetida também vai ingressar no contraditório diferido também, porque ela ingressa depois. Já a prova antecipada, ela é produzida sob o crivo do contraditório real, muito embora ela não está acontecendo ainda no processo. Vamos trabalhar com a seguinte hipótese. O inquérito policial foi aberto, iniciou-se um inquérito policial, percebe-se que tem uma testemunha lá, com estado terminal, com câncer, de idade, 90 anos, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, o juiz, percebendo isso, ou as partes percebendo isso, pedem ao juiz para que essa testemunha ela seja inquirida, seja ouvida pelo juízo. E aí pede a produção antecipada dessa prova. Logicamente, se o juiz deferir, essa testemunha vai ser ouvida sob o crivo do contraditório real, a presença de Ministério Público, juiz e as partes na oitiva dessa testemunha, tá? Então, isso é um dos exemplos da prova antecipada. Diferentemente das duas anteriores, essa é produzida sob o crivo do contraditório real e não do contraditório diferido. Agora vamos avançar para a gente ter um outro exemplo dessa daqui, tá? O artigo 366 do CPP, que vai trazer para a gente a possibilidade da prova antecipada, o que é que diz o artigo 366 do CPP? Quando a parte não for localizada, não for intimada, for citada por edital, o juiz determina a suspensão do processo, logicamente vai ficar suspenso o processo, e o prazo o custo do prazo prescricional, que não pode ficar por mais, suspenso ali por mais do tempo da pena máxima em abstrato, previsto em abstrato. E aí o juiz determina, ou pode determinar, a antecipação das provas, que é isso, por exemplo, uma testemunha, como o mesmo exemplo que eu falei, está em estado terminal, e aí o juiz determina que essa testemunha, ou o Ministério Público pede, o juiz defere que essa testemunha, se for uma testemunha do Ministério Público ou da Defesa, que essa testemunha seja ouvida em juízo. Mas não necessariamente essa antecipação de provas ela vai ocorrer para todas as testemunhas do processo, especificamente para aquela testemunha do processo. Porque não é o mero decurso de tempo, mas o réu está foragido, se esperar ele aparecer, daqui a 5, daqui a 10 anos as testemunhas vão se esquecer. Então, o mero decurso do tempo, do prazo, não autoriza essa antecipação de provas do artigo 366 do CPP. Tá? O mero decurso de prazo não autoriza. É o que nos diz a súmula 455 do STJ, está aí na tela para vocês. A decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Então, é a mesma situação. A testemunha precisa ser justificada, essa antecipação, para ouvir essa testemunha. Então, eu tenho uma testemunha de 90 e eu tenho um jovem de 30. Provavelmente, o Ministério Público vai pedir a oitiva dos dois. O juiz deve deferir a oitiva apenas da testemunha de 90 anos ou daquela que está em estado terminal. Por quê? Porque aquela prova pode desaparecer. O mero decurso do tempo não autoriza a produção antecipada da prova. O mero decurso do tempo também não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP, está lá o requisito da prisão preventiva. Então, mero decurso do tempo, ou o fato de estar foragido somente, não autoriza por si só a decretação da prisão preventiva. Claro, tem que ter a presença dos requisitos. Se esse requisito for suficiente, o juiz vai decretar a prisão preventiva, tá? Então, se ligar aí nessa súmula 455 do STJ. Ok? Vamos avançar aqui. Outro exemplo também ele traz, que é o depoimento especial, hoje chamado depoimento acolhedor da criança e adolescente, que é feito hoje aqui no Tribunal de Justiça. Tem um ônibus itinerante que faz essa oitiva. O adolescente, a criança, ela não é mais, a vítima não é mais ouvida somente na presença de juiz, promotor e as partes. Ela é ouvida por uma equipe multidisciplinar, onde nós temos a presença de psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos, que normalmente fazem a oitiva dessa criança, eles transformam as perguntas numa linguagem mais adequada, mais apropriada para essa criança, e esse depoimento também é um exemplo de prova antecipada. Beleza? Simbora, gente. Vamos embora, gente. Vamos embora. Aqui nós vamos falar mais algumas coisas à frente, tá? Vou passar aqui de uma forma mais... Nós temos a prova documental, que é, logicamente, através do documento, a prova material, que é aquela prova que é a existência, né, verificando algum fato, um exame de corpo de delito, e a testemunhal, que é a prova daquela própria testemunha, tá?
Vamos avançar aqui, tá? Só um minutinho para a gente chegar nos pontos que, de fato, são relevantes para o nosso estudo, ok? Indício, gente, o que seria um indício? O indício é algo que a gente pode presumir como sendo verdadeiro, mas o indício não é forte ainda para a gente, por exemplo, se não houver indícios de autoria, não vai se decretar prisão preventiva. Se durante o processo a gente só tem indícios, esse réu, esse acusado tem que ser absolvido. Os indícios, ele recebe o nome de prova indireta ou semiplena. É uma prova que o juiz, ele tem no processo civil, a gente chamaria isso de cognição sumária. Então, o juiz ainda não tem a certeza daqueles fatos ali. Então, é necessário que ele tenha a certeza dos fatos para poder julgar, para poder condenar. A condenação deve ser certa, deve haver certeza para a condenação. Então, o indício, ele parte desse pressuposto. Eu tenho uma evidência, eu tenho uma presunção, mas eu não tenho a prova. Então, o indício, por exemplo, se os indícios podem autorizar, por exemplo, a decretação da prisão preventiva, os indícios podem autorizar, por exemplo, a, a pronúncia, tá? Mas nunca a condenação. Os indícios, eles podem indicar, se houver a prova da materialidade, então a materialidade é preciso ser certa, deve haver certeza da materialidade, e os indícios podem ajudar nessa decretação da prisão preventiva. Se houver certeza da materialidade e os indícios de autoria, suficiente de autoria, pode haver decretação da prisão preventiva. Se houver prova da materialidade e indícios de autoria, pode haver a decisão de pronúncia em desfavor do réu. Mas e por que se o juiz não tem certeza? A certeza tem que ser tirada no processo. O juiz não pode dizer que tem certeza, porque senão ele assim estaria praticando aquilo que se chama de excesso de linguagem na pronúncia. Ele tem que decidir de acordo com o que tem nos autos, com os indícios de autoria. É como se, uma certa vez, um juiz, o Marcos Garcês, falou para mim, os indícios, Givanilson, na pronúncia, você tem que dizer sem dizer. Então, é preciso dizer sem dizer. Então, na pronúncia é mais ou menos isso. Não pode falar demais, não pode dizer demais. Basta a presença, certeza da materialidade e os indícios de autoria para dizer. Ali, apesar da crítica, né, alguns, Auri Lopes Júnior, por exemplo, critica essa expressão, ali prevalece o indúbio pro societate. No júri, na segunda fase, no sistema de fase, no tribunal de júri que a gente estuda agora no segundo semestre, ali não, ali prevalece o sistema indúbio pro réu. Se houver dúvida, absolve-se. Então, partindo desse pressuposto, os indícios, eles são, de fato, uma presunção, não uma certeza, tá? Avancemos aqui mais, para a gente falar outros pontos relevantes da nossa disciplina. Tá? Outro interessante, a suspeita. A suspeita, por exemplo, ela não serve para a invasão de um domicílio. A suspeita hoje, várias decisões do STJ apontam sobre isso. Para uma abordagem a um determinado indivíduo, a polícia, seja militar ou civil, a polícia não pode se basear numa mera suspeita, mas precisa sim se basear numa justa causa para isso, né? A fundada suspeita somente por si só não autoriza essa essa abordagem, por exemplo. Ele tem que ter outros indícios mais fortes, né, que autorizem essa abordagem, tá bom? Então, suspeita é aquela fundada suspeita. Ele tem alguma característica, alguma coisa, ou porque ele está com o andar típico de meliante, e assim por diante. Isso não autoriza uma abordagem por si só, tá? Avancemos aqui. É a causa provável, né? Tem que ter a causa provável. Ou objeto, aquilo que precisa ser provado, né? Aquilo que deve ser objeto de prova. A imputação constante na peça acusatória, os costumes também devem ser provados, regulamentos e portarias devem ser provados, direito estrangeiro, estadual e municipal, fatos não contestados ou incontroversos. E aí a gente parte agora para aquilo que não precisa, que não será objeto de prova, aquilo que não precisa ser provado. Fatos notórios. Você não precisa, por exemplo, provar que Recife é a capital de Pernambuco, né? Recife, Pernambuco, que fica no Nordeste, região maravilhosa, região linda, né? Região Nordeste.
quem quiser que critique, mas aqui nós temos belas praias, homens e mulheres inteligentes, batalhadores, né? Quem critica, talvez critica pela inveja. Enfim, fatos notórios não precisam ser provados, da mesma forma que os fatos intuitivos, não é necessário, por exemplo, você provar que a água molha, que o fogo queima, nada disso precisa ser provado. Os inúteis ou irrelevantes, né, que não interessam diretamente o deslinde da causa, né? As presunções legais, né, aquela que, como ele coloca aqui, o menor de 18 anos. O menor de 18 anos, ele é inimputável. Já o maior de 18 anos, ele é imputável? Depende, ele pode se enquadrar naquilo que diz o artigo 26 do Código Penal, ele pode ser semi-imputável ou ele pode ser inimputável. Aí, somente um exame da rigidez mental dele é que vai provar isso, tá? Avancemos aqui. E são presunções chamadas de presunções relativas, né? A prova emprestada, gente, a prova emprestada é algo também bem interessante, que a gente precisa também dar um toque aí para vocês, com relação à prova emprestada. A prova emprestada, ela é o seguinte, ela acontece num outro processo, mas ela precisa acontecer também sob o crivo do contraditório, tem que ter uma relação com quem está nos autos, com a mesma parte que está nos autos. Eu diria que um exemplo de prova emprestada, ah, fulaninho seu cliente foi acusado de roubo, e nessa acusação de roubo, ele foi acusado de, junto com o menor, artigo 157, roubo, e artigo 244b, corrupção de menores. Então, o menor, ele vai ser ouvido lá na vara da infância e juventude, e o maior vai ser ouvido aqui. Essa prova lá da infância e juventude pode vir para os autos da prova do processo criminal, desde que solicitada. Normalmente, o chefe de secretaria de lá dá uma certidão, dizendo como foi a oitiva, tal, encaminhando a oitiva e tal. Essa é uma prova emprestada, vem de lá para produzir aqui, para não precisar ouvir também o menor aqui. Chama-se prova emprestada. A prova emprestada também serve para o procedimento administrativo. Fulaninho participou de um crime vamos dizer, de peculato. Um crime de peculato. Então, investiga-se a parte administrativa, investiga-se a parte criminal. Então, ainda que tenha tido interceptação telefônica lá no criminal, essa interceptação pode vir aos autos do procedimento administrativo do PAD, porque desde que tudo tenha sido sob o crivo contraditório, tá? Vamos analisar essa súmula 591 do STJ, que diz o seguinte, que é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente e respeitados o contraditório e ampla defesa. Foi o que eu acabei de falar, que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, vamos lá. Se tem mais alguma coisa aqui interessante. Tem agora os critérios de decisão, né? São os standards probatórios. Aqui também vai falar sobre os indícios de autoria, foi algo que eu já falei agora há pouco para vocês. E a peça acusatória, por exemplo, só vai ser recebida pelo juiz se ela tiver justa causa. O que é justa causa? É um lastro probatório mínimo, são esses instantes probatórios. Os instantes probatórios mínimos servem tanto para a decretação da prisão preventiva, como da pronúncia, como também para recebimento da peça acusatória. Ali tem que ter um instante probatório, os instantes probatórios mínimos servem para isso, servem inclusive até para a questão da busca e apreensão. Então, tem que ter um instante probatório mínimo, uma justa causa, uma causa provável para poder haver esse decreto, tá? Aí, pronúncia, conforme eu falei para vocês, tá bom? Então, a gente aqui pula agora para um outro slide. Eita, glória! Vamos aqui pular para um outro slide, para isso aqui, e vamos colocar um outro slide agora, tá? Esse é bem interessante, eu queria que também vocês dessem uma atençãozinha, tá? Bem especial a eles, na hora da avaliação de vocês, a chamada prova ilegal. A prova ilegal é gênero, tá? Do qual são espécies a ilícita e a ilegítima. A prova, muito embora não haja uma definição na Constituição, nas leis, coube a doutrina, a jurisprudência fazer essa definição. A prova ilícita é aquela que ela viola normas de direito constitucional e de direito material. A prova ilegítima é aquela que viola normas de direito processual, tá? Então, essa é a nossa diferença entre a prova legal e a prova
aliás, desculpa, entre a prova ilícita e a prova ilegítima. Você vai ouvir falar muito sobre esses tipos de prova, tá? Primeiro, nós vamos ver aqui o que diz a Constituição Federal, né, sobre, aliás, desculpa, o que diz o Código de Processo Penal sobre as provas ilícitas. O artigo 157 vai dizer para a gente que são inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Gente, prova ilícita não necessariamente ela vai anular o processo. Ela deve ser desentranhada. Agora, se por conta daquela prova ilícita houve uma decisão, houve algo no processo, por exemplo, uma prova ilícita produziu ali uma condenação. Então, essa prova vai ser desentranhada e essa condenação baseada numa prova ilícita vai ser anulada, claro, com certeza, provas ilícitas nesse sentido. Mas a regra geral é que a prova ilícita ela deve ser desentranhada, deve sair do processo, de dentro, sai das entranhas, sai de dentro do processo. Então, elas são inadmissíveis, devem ser desentranhadas do processo, tá? Desde que seja essas com violação a normas constitucionais, quando ele fala legais, a doutrina entende que são materiais, né? Normas de direito material. Então é isso aí, as normas do Código de Processo Penal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Teoria aqui criada lá nos Estados Unidos. Aqui, artigo 157, parágrafo 3º, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar, então o juiz decide, manda destruir as provas, tá? Vamos lá, o que aqui tem mais aqui de interessante para a gente ver. Eu falei da questão da nulidade, não necessariamente serão nulas, tá? Prova ilícita por derivação, esta é a teoria do frutal envenenado. A regra geral é que as provas derivadas da prova ilícita, elas também serão consideradas ilícitas. Por exemplo, uma confissão por meio de tortura. Essa prova é ilícita, porque ela derivou de uma prova ilícita. Mas não necessariamente a prova ilícita vai acabar com todas as provas, tá? Porque nós temos algumas regras aqui, eu vou falar sobre uma agora, limitação da derivação. Por exemplo, nessa teoria da fonte independente. Se a fonte da prova for independente, não há se falar em nulidade da prova, tá? Não há se falar se a fonte for independente, fonte independente, ok? Vamos ver aqui o que é que a gente tem mais aqui. Veja o que ele falou para a gente aí. Nos novos elementos de informação, a partir de uma fonte autônoma que não guarde qualquer relação de dependência com essa prova. Então, essa é a chamada teoria da prova da fonte independente. Nesse caso aí, ele cita um exemplo dos Estados Unidos, que é a origem da fonte dessa teoria, em que fulaninho não foi inicialmente absolvido, foi considerado ilícita uma determinada prova, porque foi encontrada mediante uma prova ilícita. Tratava-se de questão de impressão digital. No entanto, numa outra ocasião, ele foi comparada a impressão digital dele com uma coleta que já estava no banco de dados do FBI. Então, essa prova já não era mais considerada ilícita. Essa prova era lícita porque ele estava lá no banco de dados, não poderia ser considerada ilícita, tá? Porque a fonte era independente. Então, cuidado com isso. Nem sempre vai ser prova considerada ilícita, tá? Tem a teoria da fonte independente. Teoria da descoberta inevitável. A descoberta seria inevitável. De qualquer forma, você encontraria aquela prova. No exemplo que ele dá aqui também dos Estados Unidos, o pessoal encontrou por meio de um cadáver, por meio de uma tortura, por meio de uma tortura, descobriram onde estava o cadáver. No entanto, já havia um grupo de pessoas que fatalmente chegariam a encontrar aquele cadáver. É como que você imaginava. Tem um grupo de policiais procurando pelo cadáver numa praça, e fatalmente eles vão chegar, vão localizar aquele cadáver escondido ali em algum local daquela praça, mas antes houve uma tortura para localizar, para informação de onde estava o cadáver. Mas os policiais já localizariam de toda forma. Teoria da descoberta inevitável. Teoria da mancha purgada, que aí vai dizer que é a questão do tempo, passado o tempo, ou da própria colaboração do acusado, não há que se dizer que essa prova é ilícita, tá? Essa teoria não é adotada no Brasil, tá? Da mancha purgada ainda não é adotada no Brasil.
A teoria do risco também, não temos registro dessa teoria do risco, né, no Brasil, mas nós temos, por exemplo, a gravação clandestina, que ela é aceita no Brasil. O que é a gravação clandestina? Eu gravo a pessoa sem a pessoa saber que eu estou sendo gravado, diferente da interceptação. A interceptação telefônica, eu sei que estou sendo gravado. Tá? Aliás, desculpa, na interceptação telefônica, eu não sei que estou sendo gravado, nem a outra pessoa, outro interlocutor sabe. Na gravação clandestina, eu estou gravando, ainda que aquela pessoa esteja cometendo um crime, ou confessando um crime, porque ela confiou em mim, por isso o nome é teoria do risco. E aí, consequentemente, isso vai servir de prova contra ela, tá? Doutrina da visão aberta também, aquela ideia de que você faz uma busca e apreensão na residência, numa fazenda, por exemplo, você está buscando alguma coisa ilegal numa fazenda, aí você não tem que ir a busca é para a fazenda, você não tem que ir lá na casa da pessoa. Mas se de repente, nessa busca, está ali para todo mundo ver documentos, tal, a polícia pode apreender. Teoria do encontro fortuito de provas, também chamada de serendipidade, né, o crime achado. Aí é um encontro fortuito, de repente, numa busca e apreensão, você encontra um outro produto de roubo, uma interceptação telefônica de um tráfico de drogas, você descobre um homicídio, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Adiantando aqui, a prova ilícita, nós já falamos sobre isso aqui, princípios relativos à prova, tá? Eu vou passar isso aqui para a gente chegar rapidinho em outro tópico, beleza? Porque isso é só uma revisão. A gente não está aqui estudando, isso aqui não é uma aula, é só um aperitivo, tá? Para a gente trabalhar. Deixa eu ver aqui. O ônus da prova. A quem cabe o ônus da prova, gente? A quem cabe o ônus da prova? O ônus da prova cabe a quem a alegar, né? Então, se o Ministério Público alega que o seu cliente ele é culpado, quem tem que provar é o Ministério Público. Agora, já se o seu cliente alega um álibi, quem tem que provar é você, o seu cliente, esse álibi. Ah, ele matou. Não, ele estava no Rio de Janeiro e a morte foi em Arco Verde. Então, prove que estava no Rio de Janeiro. Aí o Ministério Público está provando que você está demonstrando que você estava aqui, e você disse que tem um álibi, então o álibi que tem que provar é você. Então, o ônus da prova cabe a quem alegar. Vamos passar aqui para as ideias aqui, o ônus da prova. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Temos o ônus da prova da defesa e o ônus da prova da acusação. A defesa basta uma dúvida razoável. A acusação tem que provar a certeza dos fatos, tá? Vamos aqui rapidinho. Sistema de avaliação da prova. A prova, ela é avaliada, gente, por esses três sistemas. A íntima convicção é aquela dos jurados. Os jurados não precisam fundamentar a decisão deles. Então, eles não precisam dizer, olha, foi assim, dessa maneira, tal, tal, por isso, por isso, por isso. Não, não precisa. O jurado vota sim ou não. A gente vai ver isso quando for estudar o tribunal do júri. Prova tarifada. A prova tarifada é aquela prova que está na lei, é a prova legal, é a prova hierarquizada. Eu só posso usar essa, essa e essa. Claro que o nosso sistema não utiliza essa prova tarifada, com raras exceções. Por exemplo, artigo 62 do CPP vai dizer que, para se provar a morte, né, um caso que tem que dar vista ao Ministério Público se o acusado morrer. Mas essa morte só pode ser provada ou por meio de atestado de óbito, né, ou certidão de óbito, ou então por meio de, por exemplo, uma perícia tanatoscópica, só pode ser provado dessa maneira por testemunha, não. Então, por quê? Porque é uma prova tarifada. A prova em relação ao estado das pessoas é uma prova tarifada, é uma exceção. O sistema da persuasão da persuasão racional é do juiz. O juiz racionalmente, ou seja, motivadamente, fundamentadamente, ele decide. Esse é o sistema que prevalece no Brasil. Sistema da persuasão racional, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre prova. Não, tudo bem, falei o que tinha que ser falado aqui sobre provas, tá? Deixe-me passar aqui agora para um outro tópico, o tópico sobre o procedimento comum e o procedimento ordinário. Vou ver aqui para vocês. Procedimento comum e procedimento ordinário. Gente, procedimento comum, procedimento ordinário. O que é que a gente precisa saber sobre procedimento comum? Procedimento comum é aquele
passar aqui para passar os slides aqui, tá? Nós temos aqui no procedimento comum, já para a parte que nos interessa, para eu não ficar perdendo muito tempo aqui, tá? Aqui. O procedimento comum ordinário é aquele cuja pena máxima combinada foi igual ou superior a 4 anos. Então, maior ou igual a 4 anos, procedimento comum ordinário. No sumário, são as penas inferiores a 4, elas não são maiores que 4, elas são inferiores. Então, elas são maiores que 2 e menos que 4. No sumaríssimo, elas são até 2 anos. Tá? Até 2 anos. Inferiores a 2 anos. Está ali no sumaríssimo, se elas tiverem 2 anos. Está aí as penas do menor potencial ofensivo. Então, não supera a 2 anos. Então, igual a 2 anos. De 0 a 2 anos aí estão dentro do sumaríssimo, que aqueles são os chamados, que a gente chama de TCO, termo circunstanciado de ocorrência, tá? Ver se tem alguma coisa aqui, já falamos. Crimes no Estatuto do Idoso, violência doméstica familiar não admite juizado especial, tá? Não, independente do tipo penal, não admite nem o sumário, nem o sumaríssimo, é o procedimento ordinário. O idoso, se a pena for não ultrapassar 4 anos, admite a Lei 9099, que é dos juizados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Os falimentares também, né? Falando sobre isso nas aulas. Organizações criminosas, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para vocês. Pronto, vamos a um outro para a gente passar por uma melhor aqui. Aqui a gente já fala um pouquinho sobre o recebimento da peça acusatória, a denúncia. A denúncia, ela vai ser recebida ou rejeitada pelo juiz. O artigo 41 diz quando é que ela tem que ser recebida, o artigo 395 também traz pontos que ela pode ser rejeitada, né, os casos de rejeição, inépcia, falta de justa causa, que é o lastro probatório mínimo para recebimento dela. No artigo 41, ele vai dizer que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, tá? Então, é isso que deve ter no recebimento da peça acusatória. Se por acaso faltou alguma dessas coisas aí, a denúncia vai ser rejeitada, mas entende-se que, por exemplo, a exposição do fato criminoso, se ela não está bem descrita, inépcia da denúncia. Qualificação do acusado, se não tiver meio como identificá-lo, inépcia da denúncia. Logicamente, o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal. Portanto, mesmo que tenha uma classificação diferente do crime, artigo 383 do CPP vai dizer que o juiz pode dar definição diversa para o crime, ainda que tenha que aplicar a pena mais grave para o fato. Então, mesmo que haja uma capitulação diferente, isso não vai ser causa de inépcia, de rejeição da denúncia. Agora, se não está descrito os fatos, as circunstâncias não foram bem delineadas, se é um crime com vários réus e não está descrita a conduta de cada um deles, então essa denúncia será inépcia e será rejeitada pelo juiz, tá? Rejeição, causa de rejeição da denúncia. Se não houver justa causa, também a denúncia será rejeitada, ok? Vamos lá. Rapidinho aqui. Falta de justa causa eu falei. Rejeição parcial da denúncia pode ocorrer. Caberá recurso entre distrito pela rejeição da denúncia ou da queixa. Súmula 707 do STF constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões o recurso interposto na rejeição da denúncia, não suprindo a sua nomeação. Por que isso? Porque o juiz aqui pode rejeitar a denúncia, mas se o tribunal entender que a denúncia deve ser recebida, a partir dali vai contar o prazo do acusado. Então, por isso que ele é intimado para falar, oferecer contra-razões ao recurso. A súmula 709 diz que, salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que proveu o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela, o que eu acabei de falar. Ok? Lei 9099 muda um pouco, que será a apelação recebida, o recorrido será intimado. Ver se tem mais alguma coisa. Não precisa fundamentar o recebimento da peça acusatória. Contra o recebimento, não cabe recurso, mandado de segurança ou habeas corpus. Habeas corpus, se houver uma possibilidade de prisão, aí habeas corpus, do contrário, só mandado de segurança. Citação do acusado. Aí a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o 366. O acusado ele é citado para responder à peça acusatória em 10 dias, tá? Tem um prazo de 10 dias. Lembrando que o Ministério Público, no processo penal, não tem prazo em dobro, apenas a Defensoria tem prazo em dobro.
tá? O Ministério Público não. Então, é 10 dias para ele responder a peça. Se ele não for encontrado, será citado por edital. De acordo com o artigo 366, como eu disse anteriormente, pode ser suspensa isso, o custo do prazo prescricional e do processo. A reação, né, que são a defesa preliminar ou resposta à acusação. Lei de drogas fala em notificação, portanto, fala em defesa preliminar, procedimento originário dos tribunais, dos juizados especiais e do decreto 201/67, que é sobre crime de responsabilidade dos prefeitos, crimes funcionais, tá aí resposta à acusação, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A revelia aqui no processo penal é diferente do processo civil, tá? Você sabe, tem que saber disso. A revelia no processo civil, ele é entendido como verdadeiros, aqui não são entendidos como verdadeiros, tanto que o réu aqui tem que se defender, tem que ter um defensor, se ele não constituir, tem que ser um defensor dativo, mas ele não pode ficar sem defesa, e mesmo que ele confesse, essa confissão não é suficiente, tem que haver outras provas, a confissão por si só não é suficiente para embasar a condenação, nem também para reconhecer aquilo que a gente chama de exame de corpo de delito indireto, tá? A confissão não pode suprir, tem que ser o exame testemunhal. Pode ser que o juiz determine a intimação da acusação, para que a acusação possa se manifestar, possa se pronunciar, porque, de repente, o juiz pode entender que é causa, por exemplo, de... o réu alegou preliminares na resposta à acusação, e o juiz pode entender que aquilo ali é causa de absolução sumária, tá? A absolução sumária que está aí no artigo 397 do CPP, julgamento antecipado, quando o querelante perdoa o querelado. As causas de absolução sumária no procedimento comum está aí, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou seja, instinto competente, dever legal, exercício regular de direito, legítima defesa, estado de necessidade, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo imputabilidade, ou seja, por exemplo, coação moral irresistível, inegibilidade de conduta diversa, o fato não constitui crime, extinção da punibilidade, inimputável, né? Artigo 26, já falamos um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos coisa julgada, que também é outro caso que pode ocorrer com isso, faz coisa julgada formal, né? A rejeição da denúncia faz coisa julgada formal, a absolução sumária faz coisa julgada formal e material. Ou seja, se ele for absolvido, se a denúncia for rejeitada, ela pode ser aberta uma nova, desde que apresente-se provas novas, pode ser apresentada uma nova denúncia, ou se corrige a falha, pode ser apresentada nova denúncia. Já na absolução sumária, não. Transitou em julgado, né, ali faz coisa julgada material, não pode discutir isso. O recurso contra a absolução sumária, lógico, é a apelação, por conta da coisa julgada material que ela faz. É possível suspensão condicional do processo, aí o réu vai dizer se aceita ou não as condições. Qual a diferença de suspensão condicional do processo e da ANPP, né, o acordo de não persecução penal? A diferença é que o acordo de não persecução é antes do recebimento da denúncia. A diferença essencial é essa. Já a suspensão condicional do processo, aqui, ela é pós-recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia, manda citar, e aí o Ministério Público apresenta a proposta de suspensão condicional do processo para o acusado. Há quem diga, quem defenda que é uma condição subjetiva do acusado, tem que oferecer. Já a NPP, não. Acordo de não persecução penal é antes do processo, antes que aconteça o processo. Qual é a máxima da NPP? É que o réu, ele tem que confessar. Mas ela é antes, nem existe denúncia. Ele só tem que confessar a prática. A audiência vai ocorrer no prazo de 60 dias, conforme o artigo 400. No sumário são 30 dias, tá? Vamos lá, se tem mais. Mutatio libelli e mutatio, emendatio mutatio. Isso aí ocorre o seguinte, gente, na audiência de instrução de julgamento. A emendatio é aquela que eu falei, artigo 383, o juiz pode mudar. Não precisa da vista do Ministério Público. O juiz entende que o réu se defende dos fatos e não da imputação. Está sendo imputado a ele um crime de roubo, mas na verdade foi furto. O juiz ali pode modificar e condenar ele por furto. Está sendo imputado a ele um crime de roubo, mas que na verdade foi furto, da mesma forma. Né? Ou, aliás, um crime de furto, mas que na verdade foi roubo. Então, mesmo que seja a pena mais grave, o juiz pode aplicar. Tá? Já a mutácio, não. Aí é uma modificação dos fatos. O Ministério Público tem que aditar a denúncia. A parte tem que ser ouvida para, em 5 dias, apresentar a defesa. E aí não pode o juiz decidir sem esse rito, né? Sem a parte ser ouvida e sem o Ministério Público apresentar. As alegações orais também nós falamos sobre isso. E aqui nós entramos no procedimento sumário, falamos também a questão do tempo, né? O prazo aí do procedimento sumário.
os crimes, né? São 30 dias. As testemunhas são 8 lá no prazo ordinário, aqui no prazo sumário são 5 testemunhas apenas, tá? E aí, gente, eu vou fazer aqui, rapidamente, algumas observações. Cuidado com busca e apreensão, interceptação, exame de corpo de delito, tá? Lembrando que a interceptação está regulada lá pela Lei 9296, de 1996. A captação ambiental foi incluída pelo pacote anticrime, está lá também, na 9296, que é a possibilidade de você, por exemplo, a autoridade policial pedir interceptação telefônica, mas também pedir captação ambiental ou óptico ou acústica, enfim, pediu isso, então tem que ser autorizado pelo juiz. Você vai lá perto da casa do indivíduo, ele vai lá, bota uma câmera, tal, vai ouvir o que é dito ali, tudo isso tem que ter autorização do juiz, tá? Na interceptação telefônica, quais são as regras? Somente pode ser para crime punido crime não, para instrução processual penal ou investigação criminal, tem que se observar isso. É uma ação, é uma prova subsidiária, ou seja, tem que ir em todas, e se não conseguir pelas outras é que vai na interceptação, ela não é a prova, a principal prova. Detalhe importantíssimo, você não pode decretar interceptação telefônica baseada única e exclusivamente em denúncia anônima, você precisa verificar a denúncia anônima e verificar através de investigação preliminar para poder decretar. Somente denúncia anônima não pode, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Outra coisa, lembrem-se do princípio do ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Então, mesmo que alguém seja em qualquer tipo de exame, seja grafotécnico, seja exame de corpo de delito, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Não é obrigado. Então, preste atenção nisso. Falando sobre o princípio da livre persuasão, do juiz, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, delitos que deixam vestígios são chamados não transeuntes. Esses delitos aí, eles exigem que seja feito o exame do corpo de delito, tá? Então, se tiver uma prova testemunhal, beleza, mas a confissão do acusado não pode suprir isso. Não tem prova testemunhal, mas o acusado confessou. Supre? Não supre, tá? Cuidado com isso. O juiz, ele não fica, outra coisa em relação ao exame pericial, o juiz não está adstrito ao exame pericial, tá? O que é que significa adstrito, gente? Ele não está preso ao exame, ele pode decidir fora do exame. Sistema da livre persuasão. Ele tem que, de fato, valorar a prova e explicar porque ele está decidindo daquela maneira, tá? Temos algumas prioridades nos exames do corpo de delito, parece que vocês deram uma lida lá, no código, tá? Algumas prioridades em relação ao corpo de delito. Violência doméstica, criança, adolescente, idoso, tudo isso são prioridades, tá? Vamos ver outros detalhes aqui que eu anotei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Detalhe, se por acaso não tem perito oficial, tem que ser 2 pessoas idôneas, tá? Para fazer esse exame, também ainda dentro do exame do corpo de delito. Outro detalhe com relação a exame, isso principalmente, como eu falei, os transeuntes, né? No crime de furto, por exemplo, se for escalada e você tem uma câmera filmando, ótimo. Mas se for rompimento de obstáculo, o cara quebrou o cadeado, tem que ter uma perícia naquele cadeado. Se não tiver, acabou-se. Não pode ser usada essa qualificadora contra o seu cliente, contra a pessoa, tá? Deixa eu ver. Se por acaso você pode, inclusive, também pedir uma prova ilegal contra você, você pode pedir perícia também nessa prova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cuidado com o prazo, a suspensão do prazo, que eu falei também, suspensão do prazo do artigo 366, vai lá dar uma lida no 366. Deixa eu ver. Outra coisa, sobre reconhecimento de pessoas e coisas. Tenha cuidado que hoje tem decisões do STF, do STJ, proibindo o reconhecimento de pessoas e coisas. O artigo 226 do CPP, antigamente, dizia que era uma mera formalidade. STF e STJ hoje entendem que não. Muita gente começou a ser presa só por conta de uma fotozinha, identificação. Só olhar direitinho, às vezes a foto na gente, no Facebook, no Instagram, tá lá aquela beleza, né? Tô lindo lá no Instagram. Tô lindo lá no...
Você não vê pessoalmente, tá bicho feio. Isso serve para todo mundo, né? Mas observe que essa mera identificação, reconhecimento por foto, não é mais autorizado. O STF e o STJ estão batendo martelo. Não se engane, daqui a alguns dias dessa súmula do STJ e do STF nesse sentido. Então, reconhecimento de pessoas. Ele foi reconhecido pela testemunha na sala das audiências, ele foi reconhecido pelo delegado na sala da audiência, ele foi reconhecido por... Não. O reconhecimento deve obedecer à regra do artigo 266. Coloca a pessoa lá, outras pessoas, vestimentos tal, diferentes, várias alturas, para que, de fato, a pessoa vá lá e marque. Para que não haja, tipo, acuse alguém semelhante ao semelhante, e aí, ou então, somente por foto, tá? Tem que ser feito o reconhecimento conforme a regra do 226 do CPP, tá? Então, gente, é isso. Acho que eu passei do prazo aí, né? Prometi a vocês, fiz minhas anotações aqui. Prometi a vocês que seria 20, 30 minutos, que eu já passei, já vai mais 40 minutos. Mas fica aí para vocês, tá? Meu abraço e tudo de bom para vocês. Uma boa prova e que Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, estamos ali. Vai lá no canal aí, curta, comenta, compartilha, tá? Forte abraço, valeu, tudo de bom, boa prova.